2 Coríntios 7, 1, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e o espírito, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Salmos 25, 14 ao 15. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Provérbios 8, capítulo 8, versículo 13. À medida que você for encontrando, você fala amém para que eu possa ler, amém? Então todo mundo fala amém, todo mundo achou, aleluia. Provérbios 8, 13. Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos continuar em Provérbios para que você possa ir só mais para frente. 14, Provérbios 14, 27. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Agora você vai lá para Salmos 34, versículo 9. Salmos 34, 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Agora Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, versículo 6. E haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eu vou ler Eclesiastes 12, 13, não precisa abrir. Só ouça: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando obreiros aprovados nessa geração, obreiros que não têm do que se envergonhar, porque manuseia bem a palavra da verdade. Ó Deus, que o Senhor possa encher os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, de profundo temor, ó Deus, nessa hora. E possamos, ó Deus, em nome de Jesus, com profunda reverência, entrega, sujeição, ó Deus, estarmos abertos para tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite.
Em nome de Jesus, Pai. Flua com liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que atrapalha, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Todo pensamento voado, todo sono, ó Deus, toda canseira vai embora no nome de Jesus. E que haja, Senhor, atenção, foco, ó Deus, nas suas palavras no nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. Amém e amém. Nós estamos hoje dando continuidade à série desse mês, Pingos nos Is. E o tema do episódio de hoje é o temor ao Senhor. É medo do Senhor? O que é? O temor ao Senhor é medo do Senhor? O que é? Muitos de nós, quando ouvimos a palavra temor ao Senhor, muitos de nós entendemos como medo do Senhor. Mas o que de fato é o temor ao Senhor? Nós sempre ouvimos muitas vezes isso dos antigos, quando falavam que a gente precisa educar os filhos, não para ter medo de nós, mas respeito, porque medo se perde, respeito se estabelece. E quando falamos então do temor ao Senhor, nós estamos falando dentro do conceito bíblico. A palavra temor, ela não é um medo que paralisa, ele nasce de uma consciência de quem é Deus, gerando admiração e respeito, levando à obediência e aproximação, não ao afastamento. Porque normalmente quando temos medo de algo, nos afastamos. Por isso que o temor ao Senhor não é medo, mas é uma profunda reverência, que gera anseio de proximidade. Vou usar um exemplo. Nós muitas vezes temos medo de cobra. Você vai ficar perto de cobra? Não. Você tem medo de aranha, você vai ficar perto? Não. Tudo que você tem medo, a tendência é se afastar. Por isso que no conceito bíblico, temor não é medo, mas é admiração, profunda reverência e respeito. Quando a minha consciência é tomada pelo conhecimento de quem Deus é. Então, temor ao Senhor não é medo. Temor ao Senhor é uma profunda admiração e respeito, é uma profunda inclinação e sujeição, é um profundo anseio por obediência. À luz da palavra, da Bíblia, a palavra temor, ela reflete para nós respeito, reverência e obediência a Deus. E é isso que o Senhor, Ele anseia encontrar em nós. Um povo cheio de temor pela realidade de quem Ele é. Um povo que realmente tem um coração inclinado, com respeito, com reverência, com obediência àquilo que Ele nos revela. E não um povo que vive com Ele por medo do inferno, mas um povo que vive próximo dEle, busca Ele, porque entende que Ele é a plenitude de amor revelada a nós, porque entende que Ele é o tudo que nós buscamos.
Isso é um profundo temor. E nós vamos ver, à luz da palavra, alguns textos que nós lemos, algumas realidades do que é temor. Nós vemos aqui em Salmos 25, 14 e 15, dizendo que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. E a Ele elevamos continuamente o nosso olhar. Então a primeira coisa que nós vemos a respeito do temor ao Senhor, segundo a ótica do salmista, é que o temor ao Senhor, ele revela para nós intimidade. O temor ao Senhor vai revelar a nós intimidade, conhecimento da aliança. Vai fazer com que os nossos olhos não estejam temporariamente, mas continuamente nele. Intimidade fala de proximidade, fala de liberdade. Há uma expressão que muitas vezes brincamos entre nós, dizendo: dê tudo, mas não dê intimidade, porque se você der intimidade, você vai dar liberdade. Aí acabou tudo. Não, queridos, com o Senhor não. Quanto mais intimidade, mais liberdade você dá, e mais Ele vai adentrar na profundidade do nosso ser, e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, arrancar o que precisa ser arrancado, potencializar o que precisa ser potencializado. Fala que o temor ao Senhor, ele vai gerar intimidade, ele vai fazer que os nossos olhos permaneçam continuamente elevados ao Senhor. Queridos, como se encontra a tua intimidade? Porque quando falamos que o temor, ele gera essa intimidade e nos permite conhecer a aliança e ter um olhar elevado continuamente. Nós vemos muitas vezes pessoas que perderam o temor dentro das igrejas, porque não tem um olhar elevado continuamente ao Senhor, tem um olhar elevado por aquilo que são as circunstâncias, e não um olhar continuamente no Senhor. E quando olhamos para as circunstâncias, somos sucumbidos por elas. E quando muitas vezes essa ausência de temor acontece em nós, também há uma falta de intimidade. Então a falta de intimidade também há uma falta de liberdade. Queridos, nós precisamos nesses dias restaurar essa essência do temor de Deus, para que nós possamos a cada dia cultivar intimidade, para que a cada dia possamos nos aproximar da realidade revelada a nós, que é Cristo, a conhecer essa aliança. Essa aliança é um comprometimento que temos. Como se encontra o temor do Senhor no seu coração quando se diz respeito à intimidade do Senhor? Os seus olhos estão elevados continuamente no Senhor? Como se encontra o temor do Senhor quando se diz respeito à intimidade com Ele, ao comprometimento que você tem com Ele? Se não acontece muitas vezes, como nós podemos usar como exemplo, e Paulo nos fala do exemplo do casamento e de Cristo e a igreja, dizendo que grande é esse mistério. Quando nós vemos muitos casamentos que muitas vezes não tem mais intimidade, parece dois irmãos afastados, não tem liberdade para falar, não tem liberdade para conversar, já nem tem mais o olhar de contemplar o belo, não tem um olhar contínuo de beleza, porque já não vê mais beleza, e muitos se encontram nessa condição de relacionamento com o Senhor, não vê mais beleza em quem Ele é, já não tem mais liberdade de falar e de ouvir, isso vai esfriando. Queridos, em nome de Jesus, não perca o temor ao Senhor, que te leva a uma intimidade com Ele, e te faz ter um olhar elevado e contínuo sobre quem Ele é. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos que o Senhor nos revela à luz da palavra, em Provérbios 8:3 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância,
o mau caminho e a boca perversa aborreça. O temor ao Senhor faz a gente aborrecer aquilo que é mal, faz a gente aborrecer aquilo que é arrogante, aquilo que é soberbo, aquilo que é mau caminho, aquilo que é boca perversa. Ou seja, o temor ao Senhor faz a gente aborrecer aquilo que é mal, e não agradar aquilo que é mal, mas aborrecer aquilo que é mal. O temor ao Senhor faz a gente aborrecer a soberba, a arrogância. Quando somos cheios de temor, queridos, e isso é repudiado pelo Espírito que habita em nós, nós aborrecemos então agora o mau caminho, nós aborrecemos a arrogância, nós aborrecemos a soberba, nós aborrecemos a boca perversa. O temor ao Senhor faz a gente aborrecer aquilo que é mal e não normalizar aquilo que é mal. A tendência dos dias de hoje é muitas vezes nos encher de tanta coisa ruim, de tanta coisa que é má, ao ponto de nós acharmos que é normal. Quando você vê notícia lá, morreu tantas pessoas em tal lugar, fala, nossa, não gera mais pavor, já não gera em nós mais horror, porque acabamos nos familiarizando e não mais aborrecendo o que é mal. Não, queridos, o temor ao Senhor gera em nós essa santa indignação, faz a gente aborrecer o que é mal, faz a gente aborrecer aquilo que é soberbo, arrogante. Ou seja, queridos, quando o temor do Senhor, ele enche o nosso ser, a gente então não tem espaço para também flertar com a soberba e com a arrogância. Quantas pessoas arrogantes e soberbas, que não se humilham, que não sabem pedir perdão. Agora o temor ao Senhor faz a gente aborrecer e abominar isso, repudiar isso. Boca perversa, ou seja, uma boca que amaldiçoa, uma boca que muitas vezes pragueja. Não, queridos, quando nós estamos cheios do temor do Senhor, isso a gente aborrece, isso não mais faz parte de nós, a gente não normaliza aquilo que precisa de uma resposta de inconformação e de aborrecimento. O temor ao Senhor faz a gente aborrecer aquilo que é mal. Aleluia. Segunda Coríntios 7, versículo 1. Casando um pouco com o Salmo 34, 9, diz: tema ao Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. 2 Coríntios 7, 1 diz: amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. A outra coisa que nós aprendemos, que o temor do Senhor é uma realidade de quem é os santos. Quem são os santos? Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que agora então vivem uma vida de santificação, aguardando a glorificação. Quem são esses santos? São os escolhidos, aqueles que não escolheram o Senhor, mas foram escolhidos por Ele, porque a nossa melhor escolha caída no pecado sempre seria pecado. Então não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Aleluia. João 15 diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O temor do Senhor é uma realidade dos santos. Ele diz que aquele que são santos temem ao Senhor e não tem falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada temos falta. Ele é tudo que nos faltava, agora que temos Ele, nada nos falta. Aleluia, queridos. E então aqui nós vemos que Paulo, quando fala para a igreja de Coríntios, aqui no capítulo 7, ele tinha acabado de exortar a igreja de Corinto.
para que a igreja de Corinto pudesse apresentar arrependimento, porque ela estava misturada com a realidade espiritual e a contaminação daquilo que era a realidade pecaminosa que estava dentro daquela igreja. Estava uma salada mista lá dentro. Era o santo com o profano, era uma mistura horrenda. Então Paulo prega, e então agora eles se rendem e apresentam arrependimento. Então agora ele diz no capítulo 7, visto, pois, amados, que temos tais promessas. Que promessa que é essa? Promessa de perdão, promessa de reconciliação. Purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ou seja, o temor ao Senhor vai aperfeiçoar a nossa santidade. Vai a cada dia, queridos, nos lavar. Porque ser santo não é não se sujar, é sempre se limpar. O ser santo é você entender que o Espírito que está em você, ele é santo, e ele vai te incomodar. Ele vai, queridos, a cada dia amadurecendo você, dentro das perspectivas daquilo que um dia você errou, você não vai errar mais. Porque errar é humano, perdoar é divino. Mas insistir no erro é tolice, né, irmãos? Aqui Paulo está dizendo para a igreja, vocês têm uma promessa, então não se perca dessa promessa, vocês receberam perdão e reconciliação, aperfeiçoe essa santidade, porque santidade não é só a gente sair do mundo, a santidade é o mundo saindo da gente, aleluia. O povo quando saiu da terra do Egito, para ir para a terra da promessa, não viveu e não pisou na terra da promessa, por quê? Porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Muita gente dentro das igrejas não vive a perspectiva da promessa de Deus na sua plenitude, porque não é tomado desse temor ao ponto de deixar o Senhor arrancar tudo aquilo que é o Egito dentro de nós, o mundo dentro de nós, para que possamos viver a plenitude da promessa. Aleluia, queridos. Então seja tomado por esse temor, seja aperfeiçoado na santidade do Senhor. Isso é uma realidade de todo aquele que é santo, aleluia. Aleluia, queridos. Se você está do lado de um homem ou de uma mulher, fala, você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, queridos. Que o temor do Senhor aperfeiçoe a nossa santidade. Que possamos, queridos, entender que essa é a realidade de todos os santos. E que nada temos falta, porque Ele é tudo que nos faltava. Aleluia. Tudo que nos faltava em Cristo tem de sobra. Então, em nome de Jesus, não perca a promessa graciosa do perdão e da reconciliação. Outra coisa que nós aprendemos à luz da palavra a respeito do temor é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salmo 111:10 também diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Outra coisa que nós vemos que o temor do Senhor ele revela para nós sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Só os loucos rejeitam essa sabedoria e esse entendimento. Que possamos a cada dia entender, queridos, que o temor do Senhor, Ele vai nos encher de sabedoria. Sabedoria para lidar com a gente mesmo e lidar com as circunstâncias à nossa volta. Por isso, a epístola de Tiago diz, todo aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dará deliberadamente. O temor ao Senhor, queridos, Ele vai gerar em nós esse princípio de sabedoria. A sabedoria é ser tomada da revelação das Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz a respeito da vida, é a gente olhar a perspectiva bíblica, a cosmovisão bíblica a respeito de tudo que está à nossa volta. O temor ao Senhor nos enche de sabedoria. Aleluia. Fala para o seu lado, quer deixar de ser turrão?
teimoso. Fala assim: tema o Senhor e seja cheio de sabedoria. Aleluia. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Só os loucos rejeitam tal entendimento e instrução. Então não rejeite essa instrução, não rejeite esse entendimento, antes abrace essa verdade. Seja tomado de sabedoria para lidar com as realidades à sua volta, mas a partir da palavra de Deus. Aleluia. Outra coisa que a palavra do Senhor nos diz a respeito do temor. Ele diz, Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Sobre tudo que tem ouvido, faça isso. O fim é esse: guarda os mandamentos do Senhor. Tema ao Senhor e guarde os mandamentos dele, porque esse é o dever de todo mundo. Que possamos, queridos, em nome de Jesus, diante de tudo que ouvimos e temos ouvido no presente tempo, que possamos ter isso como conclusão na nossa vida: temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Ter uma profunda reverência e respeito, admiração e adoração, mas também guardar aquilo que é os seus mandamentos. Pois aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele diz: e eu virei e me manifestarei a ele, diz Jesus. Queridos, que possamos em nome de Jesus ser tomados de temor pelo Senhor, diante de tantas coisas que ouvimos, que a gente possa chegar a uma conclusão e uma finalidade: tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Aleluia. Isaías 33 é uma promessa de esperança. Ele diz: e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aqui nós vemos em Isaías 33, o Senhor liberando juízo e esperança. Juízo para os assírios que estavam oprimindo o povo de Israel, mas gerando esperança para Jerusalém, dizendo para ela: e essas somos nós. E haverá estabilidade nos seus tempos. Não seremos instáveis. Abundância de salvação e não escassez de salvação. Sabedoria e não falta de sabedoria. Conhecimento e não emburrecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Queridos, o temor do Senhor seja o nosso tesouro mais precioso. Que possamos todos os dias, com temor ao Senhor, buscar a face dele, buscar ser cheio dessa sabedoria, buscar ser cheio, queridos, dessa realidade que faz a gente aborrecer o mal, fazer com que a gente seja cheio daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é agradável a ele. O temor ao Senhor é ser agradável ao Senhor. Aleluia, queridos. E para isso, muitas das vezes, você vai ser desagradável a você mesmo e a algumas pessoas. Mas não deixe o temor do Senhor. Ame o temor do Senhor. Se renda à realidade daquilo que Ele quer, daquilo que Ele anseia. Não refute, não se afaste, se aproxime dessa verdade a cada dia. Aleluia, queridos. Como se encontra o temor do Senhor na sua vida? Você é aquele que tem temor ou tem medo de Deus? O Senhor te chama a ser cheio do temor dEle, a se aproximar, não se afastar, a ser tomado de uma profunda reverência, respeito, admiração e adoração por aquilo que Ele é. Aleluia, queridos. Que o temor do Senhor possa nos encher, que o temor do Senhor possa transbordar sobre nós, para que possamos viver como Ele disse aqui por meio do profeta Isaías, um tempo de estabilidade, de abundância, de salvação, um tempo, queridos, de conhecimento e sabedoria, no temor do Senhor. Aleluia. Que possamos ser livres de toda instabilidade, que possamos ser estáveis diante do Senhor.
que possamos ser livres da escassez da salvação, mas ser tomados da abundância da salvação, que possamos ser cheios de sabedoria e não da falta de sabedoria, que sejamos cheios de conhecimento e não do emburrecimento, porque o mal dessa geração, queridos, infelizmente por conta da tecnologia, Albert Einstein, ele tem um pensamento que ele disse que a tecnologia faria com que a próxima geração fosse emburrecida, porque é uma geração que tem tudo na palma da mão, mas não tem nada na mente e no coração. Então, em nome de Jesus, queridos, vamos dar um grito contra isso, vamos usar a tecnologia a favor e não contra. Aleluia. Leia mais, rode menos o dedo, folheie mais a Bíblia. Temor ao Senhor não é uma mágica, é uma busca contínua de entrega. Aleluia. No reino de Deus não existe mágica, existe processo. Se sujeite aos processos. Aleluia. Decore a realidade do seu coração e da sua mente com as palavras do Senhor. Você sabe algum versículo de cor? Salmo 119 diz: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, andando segundo a palavra, guardando a palavra do coração. Então isso nos ensina o quê? Que como nós vamos manter um caminho de pureza e de santidade, guardando a palavra no coração. Quantos versículos você sabe de cor? Quantos, se falar, perguntar alguma coisa, você sabe folhear a sua Bíblia e achar, ao invés de ir para o Google, perguntar para o Google? Queridos, vamos lá, vamos esforçar mais a mente, ler mais, decorar mais, porque isso vai encher nosso coração de temor. A vida, queridos, não permite ensaio, ela é realidade, ela é uma realidade, ela não permite ensaio. As realidades da vida acontecem. Agora, se você não tem a palavra no coração, você não vai saber rebater aquilo que o mundo está jogando como uma fonte de esgoto em você. Por isso que a Bíblia também diz para nós, que nós lemos aqui, queridos, que o temor do Senhor é fonte de vida. E o temor ao Senhor, que é fonte de vida, queridos, é irmos para as Sagradas Escrituras. Porque andar com a Bíblia debaixo do braço, queridos, não te faz consagrado. O que te faz consagrado é abrir a Bíblia, queridos, ler a Bíblia, se render àquilo que está escrito e buscar viver. Aleluia, queridos. Tem muita gente que tem aplicativo no celular, e esse aplicativo no celular da Bíblia é para que você acesse. Mas quantos mesmo que tem um aplicativo ali que dá para acessar, tem acessado realmente a Bíblia? E deixado a Bíblia acessar realmente você? Sabe, queridos, que possamos ser cheios de temor nesses dias, que possamos ser intencionais, porque o mundo está escancarado aí fora. Ele não tem medo, ele expõe aquilo que acredita. E quantos de nós muitas vezes nos acovardamos, porque não temos tido uma prática de temor e entrega? Queridos, em nome de Jesus, vamos viver essa profunda entrega com temor, e vamos nos levantar com coragem e ousadia, para falar das verdades eternas. O mundo não tem vergonha de falar um monte de mentira. O avanço do mal, queridos, é a ausência dos de bem. A carta aos Romanos diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Queridos, em nome de Jesus, vamos ser cheios do temor do Senhor e do conhecimento da palavra dEle, para podermos compartilhar vida. Aleluia. Conta-se um relato de duas pessoas que estavam na praça em São Paulo. Um era um palhaço, o outro era um pastor.
O palhaço falava um monte de coisa e um monte de gente ia ouvir ele. E o pastor também falava um monte de coisa e ninguém ouvia, e ninguém quase ia ali ouvir o pastor. Aí então o pastor, depois que terminou o dia, falou: o que você faz para juntar um monte de gente? O palhaço diz: é que eu falo um monte de mentira parecendo que é verdade, e você fala um monte de verdade parecendo que é mentira. Sabe, queridos, nós precisamos falar a verdade e revelar a verdade. Aleluia, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Queridos, nós precisamos ser cheios desse temor do Senhor, porque isso vai gerar em nós profunda entrega e também uma profunda autoridade para se levantar no nome de Jesus e anunciar o evangelho da salvação. Aleluia, queridos. Não fale uma verdade como se fosse uma mentira. Fale a verdade e revele com a sua vida que realmente ela não é só palavras ao vento, mas elas são palavras que passam por você e ecoam através de você. Aleluia, queridos. Como se encontra o temor do Senhor na sua vida? Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abra o seu coração para Ele. E declare: Senhor, enche o meu coração de temor. Eu quero me render, Senhor. Eu quero me sujeitar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Perdoa os meus erros, minhas falhas. Perdoa as minhas ausências, minhas negligências. Perdoa, Senhor. Ah, Senhor, eu quero a cada dia me aproximar. Eu quero a cada dia ter intimidade. Eu quero a cada dia levar os meus olhos continuamente ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, cheio de temor, ó Deus, aborrecer aquilo que é mal, aquilo que é a soberba, a arrogância. Ó Deus, a fala perversa. Ah, Senhor, eu quero ser cheio desse temor, ó Deus, porque essa é a realidade da essência de quem eu sou como santo, como aquele que está sendo aperfeiçoado na santidade. Ah, Senhor, eu quero a cada dia ser cheio desse temor, porque esse temor é fonte de vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero chegar à conclusão de o que cabe a mim é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Esse não é só o nosso dever, mas a nossa responsabilidade. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. O temor ao Senhor é o nosso maior tesouro, porque com graça o Senhor nos alcançou. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Queremos viver essa abundância de salvação, sabedoria, conhecimento. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Queremos chegar à plena consciência que Paulo chegou, ao ponto de dizer que tudo que ele conquistou, ele considerava como perca, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e que o desejo dele era ser achado em Ti, fazendo parte dos seus sofrimentos, para que também pudesse ser participante do poder da ressurreição.
Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos de profundo temor. Amado da nossa alma, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Sim, Senhor. Pra você. Tudo em mim ganhar. Oh, teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar. Pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Sim, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Rendidos e dispostos e disponíveis. Eis-nos aqui, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão doce e envolvente do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.